Bom dia, uma ótima semana para você que está acompanhando a nossa programação aqui no SCC SBT. Chegamos para mais um SCC Meio-Dia. Pontualmente 11 horas, estamos aqui com muita informação ao vivo de cada região do estado de Santa Catarina. Como foi o seu fim de semana? Aproveitou bem? Vamos lá então atualizar tudo o que acontece no nosso estado. Já abrindo com imagens ao vivo desta segunda-feira, que começou assim na região de Litoral Norte, Itajaí. A imagem mostra agora o céu com algumas nuvens e também ainda aberturas de sol, né? 17 graus a temperatura em Itajaí. Muito obrigado pela sua companhia. Você em Navegantes, Itajaí, Itapema, Balneário, região do Vale, Tijucas, Ilhota, Gaspar. Valeu, gente! Vamos agora para outra região. Vamos dar uma olhadinha como está a região serrana. Correia Pinto marcando 14 graus às 11 horas e 1 minuto. Céu também bastante fechado, com muitas nuvens. Aqui na capital a gente abre a câmera para dar uma olhada agora ao sul da ilha, como está. Ali embaixo nós temos a região da costeira e vocês observam, né, que não tem vento mais forte hoje não, né? Até começou o nordeste hoje pela manhã, mas depois agora deu uma acalmada. Tá lá fora, não estava vendo, 18 graus é o nordeste, ainda não virou, né? Porque quando virar o vento sul, daqui a pouco a gente vai atualizar tudo nas informações da previsão do tempo, aí uma nova frente fria que deve chegar primeiro na região do Grande Oeste e depois também vai passando por todo o estado, trazendo mais uma vez a chuva, que aqui na capital se fez presente conforme a previsão que nós tínhamos no sábado. No domingo, o tempo já abriu e você vai ver os destaques dessa edição. O prefeito de Itajaí se pronunciou após o episódio de uma criança, um menino de 8 anos que estava numa praça pública brincando, jogando bola, quando de repente caiu a trave em cima do menino, ele ficou gravemente ferido. O Vinícius Rezende, nosso repórter, tem o destaque da informação ao vivo. Rezende. Senhora das Graças para falar sobre esse caso deste menino que ficou gravemente ferido enquanto brincava aqui nessa pracinha. Todos os detalhes vocês acompanham já aqui no MD. Então o Vinícius está no local onde aconteceu o acidente envolvendo essa criança e daqui a pouco ele traz mais informações e mostra pra gente qual o estado dessa quadra, porque ela passou recentemente por uma reforma. E você vai ver também, polícia faz buscas em uma clínica no município de Lages após a morte dessa empresária lá da região de Caçador, né? Ela foi fazer um procedimento estético e dias depois não resistiu. Então a polícia já está levantando informações, a gente vai falar mais sobre esse assunto nessa edição. E a promessa é de mais mobilidade para a capital. Hoje é a data prevista para iniciar as obras de ampliação do elevado do SIC e na sequência a Avenida da Saudade. A Sofia Gonzalez aqui traz o destaque para a gente. Essa intervenção deve ampliar faixas, construir um elevado e melhorar o acesso a 401, Beira-Mar Norte e também ao Itacorubi. Em instantes, mais detalhes aqui no SCC Meio-Dia. E também nessa edição, Angélica Varaschini vem com os destaques do SCC Esporte com mais um fim de semana de Copa do Mundo. E hoje, 2 da tarde, tem ele, Lionel Messi, Argentina, em destaque na programação do nosso SCC SBT. E a gente vai junto com essa edição de segunda-feira, dia 22 de junho, do nosso SCC Meio-Dia. E a gente começa falando sobre saúde e uma denúncia grave que envolve a rede pública aqui da capital, profissionais que trabalham em unidades de pronto atendimento, a popular UPA, tanto a região norte como também a UPA no continente, relataram à nossa equipe o que eles chamam de um colapso no sistema. A Grazi Bialy foi atrás de levantar mais informações na apuração e traz o destaque agora para a gente ao vivo na reportagem. A gente tem um sistema que está muito sobrecarregado. A UPA é um intermediário entre o posto de saúde e um hospital. Então, desde os pacientes que estão com um resfriado até um infarto, um AVC, uma parada cardiorrespiratória, a gente atende por ordem de classificação de risco.
O relato traz à tona a realidade das unidades de pronto atendimento da capital. A superlotação tem feito pacientes aguardarem por horas até serem atendidos nas UPAs. A situação preocupa os profissionais que não conseguem dar conta da demanda. E a cada minuto chegam mais pessoas para serem atendidas. Menos de 2 a 3 horas nunca. É sempre para mais que isso. Já teve dia que... Uma vez eu vim com meu esposo, ele ficou em torno de 8 horas aqui, esperando. A sua esposa está passando mal e o senhor não está conseguindo que ela seja atendida ainda. Não, realmente, a gente chegou, tem mais ou menos 1 hora de relógio aqui na UPA de Canasvieiras e o atendimento é muito precário. Leva praticamente 2, 3 horas para ser atendido. Sempre que a gente vem aqui é isso aí. E ela tem ansiedade crônica, entendeu? E às vezes quando a gente vem aqui, a gente fala da situação dela e acaba que eles nem dando tanta importância. Aí quando já vem atender... já deu várias crises, como no momento aí agora ela está dando crise. Os profissionais relatam que a superlotação pode ter relação com a falta de atendimento nas unidades básicas de saúde, ou seja, a atenção primária, o que é confirmado pelos pacientes que dizem ter dificuldades de serem atendidos nos postinhos, porque também estão sempre lotados e por isso acabam buscando logo a emergência. O postinho para conseguir ficha aqui é difícil, porque é muita gente para pouco atendimento. Você buscou atendimento no postinho da manhã? Saúde e a partir das 8 não passa mais pelo médico, só se for acolhimento. Aí eles recomendaram você vir à UPA? Sim. E quando chegam na UPA, se for caso para internação, um novo problema é relatado pelos profissionais. Se o paciente está grave, ele pode nos procurar, mas se ele precisa ser atendido, se ele precisa ser internado, ele precisa de uma vaga para fazer o tratamento da doença dele em hospital, a gente precisa de uma vaga para transferi-lo. A nossa maior dificuldade hoje é vaga de hospital. Então, com frequência, a gente fica com um paciente na UPA mais horas do que ele poderia ficar e tratando a condição dele num lugar que é inadequado para a gravidade que ele apresenta, porque nós não temos vaga de hospital para recebê-lo. A Secretaria de Estado da Saúde afirma que não há falta de leitos para internação, tampouco para UTI. A ocupação dos leitos da UTI na Grande Florianópolis ela tem sido monitorada diariamente pela nossa equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Esse período do ano, nós sabemos que a demanda ela é muito maior em função da circulação dos vírus respiratórios. Nós temos um sistema de regulação central que faz com que esses pacientes, quando eles vêm da UPA ou até mesmo de uma unidade básica de saúde, eles sejam direcionados para os nossos hospitais e desses nossos hospitais para todas as regiões do estado de Santa Catarina. Quanto à demora no atendimento das UPAs, a Prefeitura de Florianópolis explica que verificou históricos e a quantidade de médicos é compatível com a demanda de acordo com cada região. E a Prefeitura de Florianópolis, por meio de nota enviada aqui à nossa equipe, pela Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu que quanto à superlotação nos postos de saúde também, que todos que procuraram as unidades de pronto atendimento têm sua assistência garantida, sem exceção. E a rede municipal de saúde é composta por diferentes serviços, cada um voltado a um nível específico de atenção, do atendimento básico à urgência e emergência. E os centros de saúde, além do Alô Saúde, são opções eficientes, segundo a Prefeitura, para os casos de baixa e média complexidade, para que as UPAs possam concentrar seus recursos nos casos mais de urgência e emergência. E daqui a pouquinho o Bastos vem ao vivo para trazer mais detalhes do que aconteceu numa tentativa de pouso de uma aeronave no aeroporto de Chapecó. Olha só, hein, gente, é aquele chamado voo caranguejo, que a aeronave vem aproximando de lado. E acontece com frequência. Nem sempre é captado por imagens, por câmeras como essa que nós estamos vendo. Agora, nesse episódio de Chapecó, vocês vão ver que ele precisou arremeter. O piloto e o copiloto não conseguiram fazer no primeiro momento o pouso. Vejam só, parecia que ele ia conseguir pousar a aeronave assim, de ladinho, Vem de lado, acontece bastante em navegantes também, quando o vento não é favorável, mas chegou o momento que o piloto viu, opa, não será algo seguro. Chega a tocar o solo, Ou aqui já é o final, deixa eu ver. O que eles botaram? Ah, aqui já é o pouso, Aqui já é o pouso, mas depois o Bastos vai trazer mais informações para a gente e vai trazer a arremetida, No primeiro momento, então, que ele tentou pousar, ele não conseguiu.
não conseguiu. Aqui já é a segunda tentativa, né? Então daqui a pouco o Bastos vem com mais informações pra gente. Ou é essa que ele não pousa, deixa eu ver. Ah, essa, ó. Essa, que a ordem estava ao contrário. É aqui, ó, tá vendo, ó? Ele veio, aproximou e subiu de novo. Vamos saber então o que aconteceu daqui a pouco na participação da reportagem. Vamos trazer agora acidentes que aconteceram em Santa Catarina. Nós tivemos nesse domingo um acidente grave que aconteceu lá na região do Planalto Norte, na BR-280, ali chegando já em Porto União. Infelizmente, 2 pessoas não resistiram aos ferimentos. Nós vamos ao vivo com a reportagem. O Luiz Felipe Melo traz mais detalhes para a gente, porque infelizmente é o que nós temos geralmente na segunda-feira, né, Luiz? Essa contabilidade dos graves acidentes que acontecem em Santa Catarina e, nesse caso aqui, o destaque de 2 vidas que se foram, né? E você falava justamente, agora que eu me lembrei aqui, semana passada foi destaque da nossa reportagem ao vivo contigo, né? A situação justamente da 280, né, Luiz Felipe Melo? Um ótimo início de semana, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique. Muito bom dia para ti, para todos da nossa produção. Nesse momento, 11 horas e 11 minutos, na maior cidade do estado. Exatamente, a BR-280, novamente palco de notícias tristes, dessa vez do Planalto Norte. Para quem não está se situando, né, a BR-280, ela corta boa parte aqui do norte do estado, então ela vem lá de cima, desde Porto União, vem cortando, passando por Jaraguá, Guaramirim e chegando em São Francisco do Sul, que foi aquele vivo que nós fizemos a semana passada para mostrar a situação da BR-280, e se ela tivesse totalmente duplicada, talvez não teríamos tantos registros de mortes. Dessa vez, 2 pessoas acabaram perdendo a vida. A ocorrência foi registrada aproximadamente nas 6 horas e 20 minutos deste domingo, no quilômetro 305 da rodovia, onde nós estamos aqui em Joinville, quilômetro mais ou menos 30, 50, então já tem uma longa extensão, como a gente pode ver pela BR-280. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o atendimento dessa ocorrência e constatou que o condutor e o passageiro da moto foram encontrados mortos na pista de rolamento. E agora há pouco, a nossa jornalista do portal SCC10, Sara Falcão, fazendo um trabalho brilhante de apuração, acabou identificando os corpos, essas pessoas que acabaram perdendo a vida, né? Brian Júnior Alves de Aguiar, de 15 anos, e Hector Luciano de Lima, de 19 anos, acabaram perdendo a vida neste grave acidente na cidade de Porto União. Infelizmente, mais uma notícia triste sobre o trânsito de Santa Catarina. Eu volto contigo, Henrique. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco ele volta com outras informações. O fim de semana também foi marcado por outros acidentes graves que aconteceram em rodovias federais aqui no estado de Santa Catarina. A gente vai trazer informação, por exemplo, da 116 e da 282, acidente que deixou pessoas também sem vida e outros feridos. A Shaina Marcon é que traz mais detalhes para a gente dessas ocorrências. Shaina, informação aqui no SCC Meio Dia é contigo. 4 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas em acidentes graves registrados nas rodovias federais da nossa região neste fim de semana. O acidente mais grave aconteceu no sábado na BR-116, em Ponte Alta. A colisão frontal foi registrada por volta das 5 horas da manhã, no quilômetro 210 da rodovia. O acidente envolveu um Renault Megane com placas de Correia Pinto e uma Saveiro de Lages. No Megane, o motorista Renan Vitor Alves da Silva, de 25 anos, e o passageiro Cléderson Antônio dos Santos, de 36 anos, morreram no local do acidente. Já na Saveiro, o motorista e um dos passageiros sofreram ferimentos graves e foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, aqui em Lages. O terceiro ocupante do veículo, Juarez Souza, de 49 anos, natural de Papanduva, também foi levado ao hospital, mas acabou não resistindo e morreu na tarde deste domingo. A colisão provocou a interdição parcial da BR-116. O trânsito chegou a ficar bloqueado no sistema Pare e Siga e o congestionamento chegou a aproximadamente 2 quilômetros. As equipes da concessionária responsável pela rodovia, o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Rodoviária Federal atuaram no atendimento da ocorrência para liberar, a pista e também fazer a remoção dos veículos. Já na tarde deste domingo, um segundo acidente com vítima fatal foi registrado na BR-282 em Campos Novos. A colisão aconteceu por volta das 6 horas da tarde e envolveu um Vectra e também uma motocicleta. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro, um jovem de 22 anos, não teve ferimentos. Já o motociclista morreu no local. Quando as equipes chegaram, a vítima já estava sem sinais vitais. As testemunhas relataram que o condutor da motocicleta seria um adolescente, mas a identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades. Com o impacto da batida, a motocicleta
motocicleta ficou completamente destruída. O tanque de combustível pegou fogo e as chamas precisaram ser combatidas pelos bombeiros. O local, então, foi deixado sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal, que agora vai apurar as causas desse acidente. A polícia, claro, também vai investigar as causas do outro acidente também que aconteceu lá em Ponte Alta. Infelizmente, então, tivemos 4 mortes registradas em acidentes nas rodovias federais da nossa região durante o fim de semana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shane. A gente vai trazer informações e imagens agora de um acidente que aconteceu nessa madrugada na SC 283, município de São Carlos, e bem numa ponte, né? Aí você olha o caminhão onde foi parar e na sequência você vai ver o que sobrou da cabine, você já imagina, e o condutor, né? Será que conseguiu escapar com vida? Sim, gente, consciente. 25 anos. O acidente aconteceu nessa madrugada, ali na região de São Carlos, é uma rodovia estadual. Ali eles chamam o Rio Barra Grande, tá? É a altura do quilômetro 146 dessa SC. E o motorista de 25 anos foi levado ao hospital com lesões graves, mas estava consciente. A fratura de perna, a princípio que eles constataram, mas vejam só, né? A polícia não tem mais detalhes se ele se envolveu nesse acidente com outro veículo, se simplesmente perdeu o controle e caiu na ribanceira desse rio, mas conseguiu sobreviver ao grave acidente. Ele que ali estava transportando, acho que uma carga de aves, né? Pelas caixas aparenta ser galinha, né? Galinha, geralmente frango, é transportado lá em São Carlos. Vamos lá com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia. O giro ao vivo da reportagem. Atenção Blumenau, atenção condutor. Tem um desvio em uma importante rua da cidade, que o Paulo César vai chegar agora com mais informações para falar para a gente. Já deixar o motorista atento aonde está acontecendo essa obra. Meu caro Paulo César, uma semana abençoada, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, PC. Bom dia, Henrique Zanotto, uma semana abençoada e acima do ótimo para todos nós. O alerta é para motoristas que costumam utilizar aqui a Guilherme Scharf, região do Fidelis. E é um desvio que foi criado, ele é provisório, por conta das obras do prolongamento da Via Expressa. E eu quero chamar a atenção porque esse desvio já foi implantado na semana passada. Zanotto, vou pedir para que o Felipe Andrade, inclusive, mostre aqui, ó, aqui é o trecho por onde os veículos são obrigados a passar, um trecho de aproximadamente 400 metros. É um trecho provisório por conta das obras do prolongamento da Via Expressa, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe, Zanotto. No sábado à noite eu passei por esse desvio, por esse acesso temporário aqui, e não há nenhuma lâmpada. Eu quero chamar a atenção para os cuidados necessários que devem ser redobrados pelos motoristas ao transitarem aqui no período noturno. Não há iluminação pública, chama a atenção também das autoridades. Tem pouca sinalização e o motorista transitando aqui no período noturno, ele enfrenta mais dificuldades para poder achar o caminho de retorno até o outro lado para dar sequência à sua viagem, continuidade do seu trajeto pela rua Guilherme Scharf. Então, esse é o primeiro alerta. Tem um desvio na Guilherme Scharf de aproximadamente 400 metros, aqui na altura do viaduto que está em construção. É o viaduto sobre a Guilherme Scharf. Ali em cima, para passar o prolongamento da Via Expressa, uma obra que está com pelo menos 8 anos de atraso, deveria ter sido entregue entre 2017 e 2018, mas inúmeros problemas, percalços no meio do caminho atrasaram a obra. Obra que foi retomada em abril deste ano. O governo do estado se comprometeu a concluir pelo menos 3 quilômetros da Via Expressa, a partir da BR-470 até a rua Teodoro Passos. E a previsão é que as obras por aqui durem 12 meses. O que os operários estão fazendo aqui nesse momento, para a gente detalhar, viu, Zanotto? Ali, naquele canto onde o Felipe Andrade mostra, operários começaram a construir um muro, um gabião, para garantir a segurança dessa encosta. Houve um corte aqui, talude, né? O pessoal passou a máquina para a construção do viaduto e agora um muro de contenção está sendo erguido aqui para garantir a segurança desse viaduto. E aqui à esquerda, Felipe Andrade mostra também na tela do SCC Meio-Dia, aqui os operários vão ampliar a drenagem, o sistema de drenagem da Guilherme Scharf, uma nova e maior tubulação será colocada aqui. Então, eu perguntei para os operários no local quanto tempo ainda vai levar
para esse trabalho específico a ser concluído. O pessoal acredita que se o tempo colaborar pelo menos mais 30 dias, esse trecho aqui vai seguir bloqueado para o trânsito de veículos e os condutores precisam ter atenção redobrada para vencer esse trecho aqui, esse desvio temporário, principalmente à noite, é onde eles vão enfrentar maiores dificuldades, porque não tem iluminação pública, Henrique Zanotto. Fica a dica, fica o alerta. Você. Muito bem, porque quando a gente vê a participação do Paulo César ao vivo, né, é uma condição agora, com a luz do dia. À noite, como o PC destacou muito bem, passou no sábado, ele com o carro dele viu essa falta da iluminação, né? A falta do alerta, da segurança para quem usa o local. Então, as autoridades públicas de Blumenau precisam cobrar da empresa responsável pela obra que ela coloque essa iluminação. E outra preocupação muito bem destacada, né, PC, com todo esse atraso de mais de 8 anos, é terminar logo esse muro de contenção, porque nós estamos com uma previsão desse segundo semestre de chuvas mais frequentes, a gente sabe do histórico da região do Vale, uma chuva um pouco mais forte das ocorrências de deslizamento, para não atrapalhar ainda mais esse andamento lento, demorado dessa obra que se arrasta. 8 anos, pegou então lá na gestão do Napo já, né? Napoleão Bernardes, aí depois o Mário, que era vice, mas aí se elegeu, agora Egídio, né? E nada da obra, do prolongamento da Via Expressa. Esse é o muro, ó. Esse é o muro que é preciso correr contra o tempo para construir logo, antes que nós começamos aí esse período de chuva, já a partir de agora, é julho, agosto, ainda mais agravado na primavera, em setembro, para não atrapalhar essa obra. O Paulo César está no local e tem mais um detalhe, porque ele levantou o dedinho, a informação é contigo, PC. Zanotto, apenas para destacar, né, deixar claro que essa é uma obra de responsabilidade do governo do estado. Como tu bem lembrastes aí, em 2016 era sim Napoleão Bernardes, o prefeito da cidade, depois o Mário Delbrandi, mas eu quero lembrar que essa obra, o prolongamento da Via Expressa, a ordem de serviço, o contrato foi assinado pelo governo do estado na época, Raimundo Colombo. Era o governador de Santa Catarina, foi ele quem assinou a ordem de serviço em 2014. A obra, para vocês terem uma ideia, deveria ter sido concluída em 2017. O projeto original, a papelada, indicava uma estrada, uma nova estrada da BR-470 até o pé da serra da Vila Itopava, cerca de 16, 17 quilômetros. Uma obra muito aguardada e que promete destravar todo o trânsito aqui da região norte da cidade. Mas, infelizmente, 2014, 2026, 12 anos depois da assinatura da ordem de serviço, nós sequer temos o primeiro trecho concluído de 3 quilômetros até Teodoro Passo. Zanotto. Muito bem, obrigado Paulo César, então pela lembrança, pelo registro. Então passou Colombo, passou Moisés e já está terminando agora o primeiro mandato de Jorginho, né? Também não adiantou. Vamos lá com mais informações ao vivo, a participação da reportagem. Chamar agora a Sofia. A Sofia está pronta com a gente para falar sobre essa obra que também promete agilizar, dar mais avanços à caótica falta de mobilidade que nós temos aqui na capital do estado, porque ela está em um dos pontos mais sensíveis para o trânsito em Florianópolis, que é o acesso ali à Avenida da Saudade, a 401, para quem vai ao norte da ilha. E agora a gente tem a promessa da construção de um novo elevado e também mais uma faixa de rolamento, mais uma via ali para acrescentar nas que já existem na Avenida da Saudade. Sofia Gonzalez, muito bem agasalhada com seu cachecol. A informação ao vivo é contigo, Gonzalez. Uma excelente semana, muito bom dia. Oi, Zanotto, bom dia para você, boa semana para todo mundo que nos acompanha por aqui. Tá friozinho, viu? Tem um vento bastante frio aqui. Nesse momento a gente percebe que a movimentação aqui no elevado em frente ao Centro Integrado de Cultura tá tranquila, mas no verão a gente faz muitas pautas, acompanha bastante, que aqui fica bastante trancado justamente porque leva para grande parte das praias aqui de Floripa, né? Para um lado a gente escolhe para o norte da ilha e para o outro, para o leste, ali para a parte da Lagoa da Conceição. E essa obra agora, que é uma parceria da Prefeitura de Florianópolis com o governo do estado, deve melhorar o fluxo aqui nessa região, né? Vai complementar também a triplicação da 401 e melhorar então a mobilidade aqui nesse corredor bastante importante da nossa capital. Esse projeto prevê o acréscimo de uma faixa na marginal da Beira-Mar Norte, próximo à Rua Carlos Corrêa. Essa rua fica aqui um pouco antes da entrada do Centro Integrado de Cultura, do SIC, em direção aos bairros, né? Então vai começar por ali, vai ter também 5 faixas de rolamento aqui na frente
do SIC, a Avenida da Saudade, que é justamente aquela que a gente escolhe se vai para o leste ou para o norte, vai ser ampliada, vai passar a ter de 4 para 5 faixas. E também 2 pontes sobre a área do Manguezal do Itacorubi vão ser alargadas para comportar o novo fluxo. E uma medida bem interessante que a gente vê em uma arte feita ali pela prefeitura é que vai ter que ser decidido o caminho, né? Se a pessoa vai ali para os lados do Itacorubi, do leste ou para o norte, bastante antes de entrar no elevado, justamente para evitar aquele deslocamento de faixas, troca de faixas que acaba também atrasando bastante o trânsito. A expectativa hoje, de acordo com a prefeitura, era começar a preparar os terrenos para o início dessa obra. No momento a gente não vê nenhuma grande movimentação aqui, tem um pessoal da Concap cortando a grama e tal, mas a gente ainda não tem informação se isso seria realmente o início da obra ou se é apenas um corte de grama regular aí. E a expectativa então é de conclusão em 18 meses, 1 ano e meio, para terminar essa obra que, segundo a Prefeitura e o Governo do Estado, então, começa hoje. São essas as informações que a gente tem por enquanto, Zanotto. Muito bem. Ô, Sofia, é o Cris que está contigo na imagem, porque você destacou e também me chamou a atenção o trabalho da Concap, porque eles estão com uma frota aí de cortador de grama, né? Eu contei aqui pelo menos 3 carrinhos. Tem que estar no canteiro central ali, o rapaz tem habilidade, vocês viram o giro que ele deu? Olha só. Bem agasalhado também ali, com a proteção, com a roupa, tudo. São 3, né, Sofia? São 3 trabalhadores da Concap que estão fazendo essa limpeza, né? Tem esse no canteiro central e depois tem mais 2 ali, não tem? Conta pra gente, querida. É isso aí, Zanotto. São 3. Eles chegaram há pouco tempo, viu? A gente está aqui há uns 20 minutos, meia hora, não tinha ninguém não. Eles começaram agora os trabalhos, mas essa parte toda aqui já foi, ó. Eles são rápidos, né? Esses equipamentos aí parecem bem bons de operar, como você falou. 3 em cima das máquinas, tem mais um andando lá, então a força-tarefa está chegando por aqui para deixar tudo bonitinho aqui, gramas, flores, árvores, enfim. Valeu, Sofia, com as imagens do Cris, então mostrando ao vivo o trabalho da Concap, né? Que faz a limpeza, né, das vias aqui na capital, a limpeza urbana, e com esses equipamentos que dão uma agilidade, né? Imagina aí com aquela roçadeirinha, demora muito, né? Assim leva para lá o carrinho e até parece ser divertido, né? Parece ser uma brincadeira, eles estão trabalhando, é óbvio, mas parece o carrinho de choque, né? Um atrás do outro ali, limpando, dando agilidade. Um abraço, então, aos rapazes da Concap e as Margaridas também, né? As mulheres que também fazem a limpeza aqui da nossa cidade. Vamos lá com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia. Vamos ao sul do estado para registrar essa data que ficou marcada como uma das maiores tragédias aqui em Santa Catarina. O caso que eu estou falando da queda daquele balão lá em Praia Grande. E o que nós temos até hoje de atualizações sobre essa investigação? Vamos com a Manuela Justino, que vai relembrar para a gente e também, principalmente, né, Manu, falar do que mudou daquele acidente depois da legislação, que até então pouca coisa tínhamos a informação, né? E agora existe uma lei, né? Algo mais rígido. Minha querida Emanuela Justino, um ótimo início de semana, boa segunda-feira, informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Exatamente, nesse domingo ontem, então, fez exatamente 1 ano da queda do balão, né, que foi num sábado no ano passado. A gente veio acompanhando ao longo desse último ano todos os desdobramentos desse acidente que tirou a vida de 8 pessoas. E de lá para cá, o que mudou, né, Zanotto? Eu já vou falar com mais detalhes, mas basicamente uma série de regras da ANAC em relação à aviação, né, em relação ao voo de balão e também aos profissionais que atuam nessa área. Falando a nível de justiça, como que ficaram as investigações? O inquérito foi reaberto, ou seja, o inquérito está aberto, o segundo inquérito, mas até o momento não tem nenhum culpado e não tem nenhuma pessoa indiciada também. Lá em outubro de 2025, então, foi concluído o primeiro inquérito. Na época também, segundo foi divulgado, não foi encontrada conduta humana dolosa ou culposa, ou seja, ninguém foi responsabilizado. 1 mês depois, em novembro, esse inquérito foi reaberto e ele segue até agora. Segundo o Ministério Público, essa investigação segue em segredo de justiça, por isso que também não tem muitos detalhes divulgados, porque eles ainda estão investigando. Até a época, conforme a gente acompanhou, né, lá no final do ano passado, o delegado de Santa Rosa do Sul, que estava à frente das investigações, acabou sendo exonerado. Depois, um outro delegado assumiu esse caso, que é o delegado André Coutro, que segue aí nas investigações desse caso.
E, de forma prática, o que mudou de lá para cá? Uma série de regras, né, da ANAC também, das empresas de balonismo. Lembrando, né, gente, que o balonismo era a principal fonte aí de renda do turismo de Praia Grande. O turismo é o carro-chefe da economia do município. Então, o que mudou de lá para cá? Né? Uma série de normas que entraram em vigor no ano passado, em dezembro de 2025, como em relação ao material do balão, do cesto e também dos extintores, né, que agora é obrigatório 2 extintores em cada cesto dos balões. Também a inspeção das empresas, a regulamentação das empresas, a certificação dos pilotos, do material do balão também, né, e das aeronaves, e boletins meteorológicos todos os dias e a orientação clara e específica para os passageiros, então orientações de segurança. Tudo isso foi o que mudou, falando assim de maneira bem geral. Claro que tem outras regras bem específicas em relação à capacitação desses profissionais, ao material, e inclusive nesse ano foi criada a primeira escola de pilotos do sul do Brasil, que fica em Praia Grande, tudo isso para poder, então, formar esses profissionais para fazer essa atividade. O fato é que, de lá para cá, o turismo ainda não voltou a ser aquilo que era no município, principalmente o balonismo. A gente acompanhou, inclusive, o primeiro voo, quando retornaram os voos à época, mas conversando com profissionais também da área, é claro que não voltou a ser o que era. Então, nesse tempo, inclusive, o município procura diversificar outras atividades de turismo, como trilha, como Praia Grande tem os canyons, então tem uma característica muito da natureza. Essas empresas e esses profissionais, nesse ano, estão tentando buscar também outras atividades para poder compensar essa falta de público, digamos assim, né? Essa queda que teve em relação aos voos de balão. E isso atingiu, obviamente, não só o próprio balonismo, mas também restaurantes e hotelaria ali na região, né? Então, a princípio, são essas regras da ANAC e também em relação a esse processo todo, segue em segredo de justiça. É claro que a gente acompanha sempre quando tem alguma novidade, a gente atualiza aqui no SCC em relação a esse acidente, né? Que foi o maior aí da história do balonismo aqui no Brasil. Volto contigo. Muito obrigado. Então, a Justina atualizando para a gente essa informação um ano após essa tragédia do voo de balão lá em Praia Grande. Agora, traz a imagem que o Bastos já vem na sequência atualizar para a gente o que aconteceu nessa primeira tentativa de pouso desse avião, da companhia aérea Latam. Vejam que ele até, num primeiro momento, quem estava filmando, quem estava acompanhando, acreditou que ele iria fazer o pouso, né, mas precisou remeter. E na segunda tentativa, aí o Bastos vai confirmar para a gente que ele consegue fazer o pouso, mas também vem de lado, né? O avião vem de lado e consegue, então, chegar na pista. Eu acho que essa é a imagem, né? Deixa eu ver, essa é a que ele consegue, né? A gente mostrou, então, a primeira tentativa, né? Que ele vem todo de lado e piloto, copiloto acharam melhor arremeter. E essa já é a segunda tentativa, onde eles conseguem fazer o pouso, mas vejam, né? Realmente a dificuldade é uma realidade, né, Bastos? Infelizmente é uma realidade. Quem voa, quem pousa lá em Chapecó, quem decola sabe que nem todos os dias a condição meteorológica está favorável e muitas vezes os pilotos precisam realizar essa manobra. Meu caro Felipe Bastos, e vejo que a chuva também já chegou por aí no Grande Oeste. Um ótimo início de semana. Bom dia, informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que acompanha o SCC Meio-Dia. A chuva chegando aqui em Chapecó neste começo de semana. 16 graus a temperatura, um pouco frio neste momento aqui na cidade. E foi por causa do mau tempo, Zanotto. Foi por causa deste mau tempo, das baixas temperaturas e também com a condição climática, né? Neste momento, deste flagrante aí que foi registrado por moradores ali no aeroporto de Chapecó na manhã de hoje, os ventos chegaram a 60 quilômetros por hora. Com a aproximação, então, de uma frente fria, esta aeronave, um voo da Latam, como a gente está acompanhando nas imagens, ela apareceu alinhada em um ângulo diferente da pista, dando a impressão, olhando assim, né, de que ela estava voando de lado. Na primeira tentativa de pouso, o piloto optou por arremeter, o procedimento considerado normal e seguro, quando as condições não são ideais para a aterrissagem.
A aeronave, então, ela ganhou altitude novamente e iniciou uma nova aproximação. Tu mesmo narraste, né, logo no começo do SCC Meio-Dia de hoje. Já na segunda tentativa, o pouso, sim, aí foi realizado com sucesso. A técnica utilizada é conhecida como pouso caranguejo. Nessa manobra, os pilotos mantêm o nariz do avião apontado contra a direção do vento para compensar o deslocamento lateral causado pelas rajadas de vento. Pouco antes do toque na pista, a aeronave, então, ela é alinhada corretamente para garantir o pouso seguro, como foi, inclusive, neste caso. Apesar do susto, para quem assistia do solo ali, né, e registrou, inclusive, nessas imagens da manhã de hoje, a manobra faz parte dos procedimentos operacionais da aviação e demonstra justamente a preparação dos pilotos para enfrentar condições meteorológicas adversas, como foi nesse caso aí. Nesse momento, nesse vídeo, as rajadas de vento chegaram a 60 km por hora. A imagem chama atenção, impressiona, mas ela tem se tornado bastante comum, principalmente aqui no aeroporto de Chapecó. E agora, com a chegada do inverno, né, a cidade fica muito embaixo, aí, muita neblina por aqui, e é comum também os aviões não conseguirem pousar aqui no aeroporto de Chapecó. Daqui a pouco eu volto com mais informações do oeste catarinense. Zanotto, devolvo para você no estúdio. Te aguardamos então. Muito obrigado, Felipe Bastos, trazendo em detalhes essa manobra então para o pouso da aeronave da Latam. E por falar em avião, traz as imagens desse espetáculo que a capital do estado pôde assistir. Primeiro foi em São Chico, né? Estiveram no fim de semana lá em São Chico, na região norte, e depois a Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira veio até a capital durante a tarde desse domingo e muitas pessoas aproveitaram para assistir de pertinho, né? Tanto aqui na ilha como também na beira-mar continental. E que aproximação, né? Parece que eles estão encostando uma asa na asa do outro avião, mas que nada, gente. Isso é treinamento, né? É a perícia, a habilidade dos nossos pilotos da Força Aérea Brasileira, da Esquadrilha da Fumaça, que coloriram o céu aqui da capital, né? Com as cores da seleção brasileira, também nesse clima de Copa do Mundo, mas todo aquele cenário maravilhoso que nós temos da nossa ponte de Círio Luz, dessa jovem senhora centenária, e também até a Lua apareceu, né? Até a Lua estava ali presente durante a tarde desse domingo, um verdadeiro espetáculo no céu. Já em terra, teve muita gente reclamando do trânsito, né? Que mais uma vez foi aquela complicação no trânsito, com tantas pessoas vindo num domingo para a região central, a área continental, foi difícil depois quem estava circulando no final da tarde. Mas o que vale é esse show, né? Esse show que pôde ser assistido sem custo nenhum, né? A apresentação sempre gratuita da Força Aérea Brasileira com a sua Esquadrilha da Fumaça. Até fiquei pensando se teria algum que ia passar por baixo da ponte, mas não, né? É muito risco, né? Se precisar, se consegue. Se precisar, consegue. Tem habilidade. E esse avião, né? Esse avião que é usado na Força Aérea também pode fazer por isso. Mas não foi necessário. Não foi necessária tamanha ousadia. Fica lá em cima que é mais seguro. Vamos lá com o nosso SCC Meio-Dia. Pessoal, a Havan está completando 40 anos. E é claro que tem muitas ofertas. E quem foi conferir tudo lá de pertinho? O meu colega Thiago Pires. Traz pra gente a informação, Thiago. Vem fazer parte da nossa história. É a maior festa do Brasil. Agora vê se não fica de fora, porque a semana de aniversário de 40 anos da Havan tá imperdível. Agora é claro que eu vim até aqui na Van Floripa Via Expressa para conferir de perto essas ofertas que o velho da Van, o Natan e a Manu Batidão prepararam. E eu já soube que são várias ofertas, né, Lenciane? Thiago, é isso mesmo. Só que tem uma coisa, em todos os setores tá uma correria. Bora correr. Bora. Olha isso, Thiago. Cobertor casal Montreal de 79 por R$ 39,90, metade do preço. E olha essa variedade de cores. Não só as cores, né, Lenciane? Olha aqui, é um toque macio, ele é aconchegante, é aquele conforto da cama ao sofá. É isso mesmo, mas não para por aí, viu? Vem comigo, corre. Olha isso, Thiago. Panela de pressão de 4,5 litros de R$ 149,99 por R$ 99,99. Não, e não é qualquer panela não, essa aqui tem trava de segurança, antiaderente, não gruda nadinha, é super prática. É isso mesmo, última oportunidade de garantir sua panela nesse valor, viu? E o melhor, pessoal, comprando hoje no Pula Pula Van, pagamento somente em agosto. Ah, bom, eu vou querer. E para deixar as comemorações do aniversário de 40 anos da Van ainda mais especial, a cada R$ 40 em compras na loja ou no app, você garante um número da sorte
sorte para concorrer a essa BMW X1 zerinha. É isso mesmo. E para concorrer, basta ser membro do Clube Avan. Baixe agora mesmo o seu aplicativo. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Vem logo aproveitar. A Avan Via Expressa fica na BR-282, bairro Capoeiras. Abre todos os dias, das 9 da manhã às 10 da noite, inclusive feriados. Tá todo mundo convidado, a maior festa do Brasil. Vê se não fica de fora, o maior desconto que você já viu. Vem fazer Avan 40 anos, o Brasil inteiro tá convidado. 40 anos de oferta e alegria. Seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia. Daqui a pouco nós vamos ao vivo até Itajaí. O nosso repórter Vinícius Rezende está no local, numa área pública, uma praça, onde tem uma quadra de esportes. E, infelizmente, nessa quadra, um menino, gente, uma criança, né? 8 anos de idade, teve ferimentos graves, está aqui o menino, ó, teve um trauma, depois que a trave simplesmente caiu. E a informação que nós temos é que o local passou recentemente por uma reforma. E não é a primeira vez que nós testemunhamos acidentes como esse, em quadras esportivas, a trave cai e atinge quem está ali praticando o esporte. No caso, essa criança de 8 anos, daqui a pouquinho o Rezende vem do local com as informações completas para a gente. Vamos dar uma olhadinha no trânsito, como está a movimentação aqui na região da Grande Florianópolis. É a BR-101 no trecho que liga os municípios de São José e Palhoça. Nos dois sentidos, tanto sul como norte, o trânsito está fluindo bem. Faltando agora 19 minutinhos para o meio-dia, intervalo comercial, voltamos na sequência. Estamos de volta aqui no nosso SCC Meio-Dia. Eu, você e o Paulo César, que volta agora para falar de mais de 200 vagas de estacionamento rotativo reativadas em Blumenau. É a mudança que entra em vigor nesta segunda-feira. Porque aqui na capital, Paulo César, essa novela se arrasta e está longe de um fim. Aqui nós estamos aguardando até hoje a regularização da Zona Azul, que não acontece. Em Blumenau, então, como está a situação de momento, meu jovem? Porque a informação ao vivo é contigo, PC. Muito bem, Henrique Zanotto. Olha, quem costuma utilizar o serviço, o estacionamento rotativo em vias públicas da cidade, esse estacionamento pago, né, em vias públicas da cidade, precisa ficar atento, viu? Porque sim, são 220 vagas que foram reativadas. Eram vagas antigas do sistema da área azul de Blumenau, que tinham sido desativadas, mas que voltam a operar. Já está valendo, viu? A partir de hoje tem cobrança e tem fiscalização. É por isso que nós estamos chamando a atenção dos condutores, dos motoristas que costumam utilizar o serviço de estacionamento rotativo pago em vias públicas da cidade. Agora, o que diz a prefeitura? Que é para ampliar a oferta do serviço e também para atualizar o sistema, as demandas atuais da cidade. Então a gente até preparou um telão aqui na arte, aqui na tela do SCC Meio-Dia, para destacar destas 220 vagas. Só precisa ficar atento aí na rua São José, ali na área central da cidade, rua João Pessoa, na Velha. São vagas que agora terão cobrança a partir desta segunda-feira. Eu destaco que são 103 vagas no centro, 65 novas vagas ativadas ou reativadas na Velha, 25 no Victor Conder, 13 na Vila Nova e 8 no bairro Ponta Aguda. São também duas informações para a gente destacar: que o tempo máximo de permanência permitido nesta área amarela, que está sendo considerada agora, temos a área azul e a área amarela. Essas 220 vagas reativadas por determinação do prefeito Egídio Ferrari, essas vagas entram em operação na modalidade área amarela. E aí o tempo máximo de permanência, Zanotto, será de 3 horas, 180 minutos, 1 hora a mais em relação à área azul. E a tabela de preços desta área amarela terá valor, ou seguirá os mesmos valores praticados da área azul, com um acréscimo de 50 centavos na terceira hora. No caso dos automóveis, R$ 8,00 por 3 horas. Motociclistas pagarão R$ 4,00 por 3 horas. E essas vagas
reativadas, estão redistribuídas, portanto, principalmente ali na região da área central, Vitor Conder e Rua João Pessoa, os motoristas devem ficar atentos a esta mudança que entrou em vigor nesta segunda-feira. Henrique Zanotto, meu jovem, é você. Ô Paulo César, deixa eu aproveitar a sua participação ao vivo para avisar para você, para nossa audiência, que o Paulo César gosta muito, assim como eu, de acompanhar o A Tarde é Nossa, logo na sequência do nosso SCC Meio-Dia. Ele termina os ao vivo, já vai lá para a redação, fica almoçando e assistindo. Mas hoje, o PC, em função do jogo que nós vamos transmitir da Copa do Mundo, Argentina e Áustria, nós não teremos, excepcionalmente, então, nessa segunda-feira, o A Tarde é Nossa, porque hoje o show fica por conta de um tal de Lionel, hein, o PC? Tem algum palpite para hoje? A Argentina, né? Argentina. Agora você viu o... como eu queria comentar contigo futebol, Zanotto, olha só. Mas você viu como o Muslera ontem entregou a paçoca e complicou a vida do Uruguai na Copa? Misericórdia. Mas hoje da Argentina, Messi, camisa 10, cerebral, monstro, lenda, gênio. E tem tudo para se isolar hoje na história mais uma vez, né? Ele está junto com o Klose ali com 16 gols em Copas do Mundo. É bem provável que hoje ele já ultrapasse também essa marca. E ontem não deu, né? Para os sul-americanos. Valeu, PC, pelas suas informações. Não deu para o Uruguai, que se complicou, né? Nesse empate com o Cabo Verde. Mas vamos deixar para a Angélica, né, PC? Vamos deixar daqui a pouco. A Angélica vem com as informações do nosso SCC Esportes. Valeu, Paulo César. Vamos com mais outra titular da informação ao vivo. A Justino volta agora com a gente para falar um aviso importante para você de Tubarão, quem usa o transporte público. A prefeitura, né, Manuela, está ampliando os serviços para agilizar, dar mais agilidade, a emissão dos novos cartões de ônibus. E a Emanuela já tem falado com a gente desde a semana passada sobre esses serviços e agora nos conta como vai funcionar esse momento ainda de adaptação com essa mudança no transporte público na nossa cidade azul, em Tubarão. Justino, a informação ao vivo é contigo. Pois, Zanotto, exatamente isso. Semana passada a gente trouxe a informação porque em Tubarão trocou a empresa responsável pelo transporte público. Então, dia 13, no sábado, trocou a empresa e até hoje seria, então, um período de passagem de graça. Só que a prefeitura ampliou esse período, ou seja, as passagens não serão cobradas, ou seja, ônibus de graça em Tubarão até o próximo dia 27, até sábado agora, para dar tempo de o pessoal fazer esse novo cartão. Porque quem tem os cartões antigos da empresa antiga não vai funcionar, não funciona mais. Então, eles ampliaram mais essa semana para dar tempo de o pessoal comparecer ali no Facilita Tubarão, que é na região central, fazer o cadastro e aí não ter problemas, né, em relação ao transporte público. Uma outra informação que é bem importante a gente falar é que dá para pedir o ressarcimento, por exemplo. A pessoa tinha um crédito ali no cartão da empresa anterior, dá para pedir o ressarcimento, ou então ela vai pedir para transferir para o cartão novo. Então, todos os créditos que foram recarregados de um ano para cá podem ser transferidos para o cartão novo. Aí a pessoa tem que comparecer, então, ali no Facilita, né, no Consórcio Cidade Azul, melhor dizendo, do Consórcio Cidade Azul, que fica na Avenida Acácio Moreira, 1663, sala 1, no centro, para fazer esse pedido. Então, a pessoa tem que solicitar, tá? Não é automático. Para facilitar, para fazer o novo cartão, o município de Tubarão ampliou o horário do Facilita Tubarão, né? Que é um local, tem que ir pessoalmente, então não pode ser pela internet, para fazer essa solicitação. Então, durante essa semana, tá, até sexta-feira, vai ficar aberto das 8 horas da manhã até as 8h30 da noite, até as 20h30. E no sábado, vai abrir das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Todos esses dias não vai fechar ao meio-dia para facilitar quem trabalha, para ir lá fazer o cadastro, enfim, levar a documentação e já agilizar para continuar usando o transporte coletivo. Reforçando, não tem cobrança de passagem até sábado, até o dia 27. Depois começa normalmente a cobrança de passagens. Não teve alteração no valor e também não teve alteração nas linhas dos bairros. Depois, se tiver alguma alteração posteriormente, eles vão avisar. Quem tiver alguma dúvida ainda, quiser alguma informação a mais, tem um número de telefone, vou pedir para colocar aí na tela também, que é o DDD 48 99827 3266. Então, quem tiver dúvidas é só entrar em contato, mas durante essa semana ainda não está sendo cobrada a passagem justamente para facilitar aí para o pessoal fazer o novo cartão.
Obrigado, Emanuela Justino, pelas suas informações do transporte público lá em Tubarão. E nós seguimos do sul ao norte do estado. É toda Santa Catarina ligada aqui no nosso SCC. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar agora do alargamento da faixa de areia lá em Itapoá, que acaba de entrar em uma nova fase. Agora as máquinas estão trabalhando na região da Praia Figueira ao Pontal. E para lá a informação chega sempre com ele. O nosso Luiz vem falar para a gente, né? De como está essa situação, quanto por cento da obra concluída, quais são os números atualizados e como fica também a questão envolvendo essa nova etapa, né, Luiz? Se muda algo ou não do acesso à comunidade local enquanto continua a obra, porque a informação ao vivo é contigo. É comigo, Henrique, a Praia Figueira do Pontal, na verdade, ali na cidade de Itapoá. E Henrique, você sabe muito bem, você vem aqui por esses cantos aqui do Balneário Camboriú e você sabe, né? Essa obra que aconteceu em Balneário Camboriú já foi uma obra gigantesca. A de Itapoá, então, tem tudo para ser uma das mais importantes do Brasil quando se trata especificamente sobre alargamento desse tipo de orla, né? Então a dragagem portuária está fazendo toda a recomposição costeira ali na praia de Itapoá. E durante essa etapa, Henrique, como você citou muito bem, máquinas estarão no local, muita movimentação, operação de draga e tudo isso ali na região da Figueira do Pontal. A Prefeitura de Itapoá está fazendo toda a sinalização para manter a organização daquele local, né? Ao todo serão retirados mais de 11 milhões de metros cúbicos de sedimentos do fundo do mar e que serão colocados na orla de Itapoá, justamente para destinar esse alargamento, para fazer esse alargamento ali da orla. Respondendo sua pergunta, Henrique, mais de 80% da obra concluída, então falta pouco, falta muito pouco, um trabalho de um longo tempo já. Falta pouco para terminar essa obra ali na região litorânea de Itapoá, que vai beneficiar os moradores, vai beneficiar a economia por conta da área residencial, né, da área imobiliária e, é claro, o porto de Itapoá, bem como a Baía da Babitonga inteira. Eu volto contigo, Henrique. Obrigado, então, Luiz, pelas suas informações. Me dá, por gentileza, essa imagem que a gente vai trazer agora no SCC Meio-Dia. Se você viu isso no fim de semana, se você viu isso no nosso portal, na rede social, do sujeito que desce da motocicleta, pega uma pedra e arremessa e atinge o cão. Porque aqui a gente está mostrando o vídeo sem áudio, mas no áudio dá para escutar muito bem o choro, né? O latido do cãozinho na sequência quando ele é agredido por esse sujeito. E a revolta que essa cena causa imediatamente em quem estava no local e testemunhou essa agressão. Nós vamos ao vivo agora com o Felipe Bastos, para que ele possa trazer o que foi já levantado junto com a polícia, porque a imagem é clara, meu caro Bastos, uma agressão, né, e que o sujeito comete ao descer da motocicleta e atingir o animal com uma pedra. E esse outro morador que por pouco não agride o condutor da moto. Porque, é claro, ficou indignado, ficou revoltado com essa covardia, com esse ato claro, né, de agressão animal. Ô, Bastos, aí depois ele queria tentar alegar, porque o cachorro partiu para cima de mim, quando estava com a moto, não sei o que, não sei o que. Querido, quem anda de motocicleta sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. É por isso que as próprias motocicletas são equipadas com ferramentas que impedem que o cão possa atingir o motociclista. Por exemplo, na minha moto, eu acrescentei, ela não veio de fábrica, eu coloquei um pedal que ele serve de descanso para quando você está fazendo uma viagem mais longa, mas ao mesmo tempo, quando vem aqui a bucica, né, Bastos, que a gente chama, vem a cachorra em cima, só levanta o pezinho e segue. Agora, descer da moto, colocá-la no pé central, pegar uma pedra e arremessar contra o animal, fica claro a agressão. Ô, Bastos, a polícia já trabalha nesse caso? O que você tem de informações para a gente? Exatamente isso, Zanotto. Nada justifica o que foi feito, né? A gente percebe claramente que este homem, então, ele estaciona a moto em que ele estava, ele desce do veículo e pega uma pedra no chão e atira contra um cachorrinho que estava na rua, né? Um cachorrinho bem conhecido ali. Esse flagrante, Zanotto, ele foi registrado neste fim de semana, na manhã do último sábado, no bairro EFAP, aqui em Chapecó. E é claro que essas imagens chamaram a atenção de pessoas que estavam próximas e presenciaram toda essa agressão. O cachorro, que costuma inclusive circular ali pela região, não apresentava nessas imagens qualquer comportamento agressivo no momento da ação. Inclusive, Zanotto, eu conversei
pelas redes sociais ali com o Wilson Cidrão. Ele é um voluntário de uma ONG aqui da cidade de Chapecó e ele gravou um vídeo pra gente, porque o trabalho agora é para tentar localizar este motociclista para que ele responda pelo crime de maus tratos contra os animais. Ele mandou um vídeo pra gente e a gente confere a partir de agora. Então não é, sob qualquer justificativa, direito de alguém apedrejar ou chutar um animal. Isso são coisas muito diferentes. É nosso direito nos manifestarmos, cobrarmos mais atitudes, cobrarmos outras ações que de fato sejam sustentáveis acima de tudo, porque não me venham falar que recolher 100% dos animais das ruas vai resolver alguma coisa, porque pode recolher num dia que amanhã essa tropa de responsável, inclusive, que apedrejam animais também, vão ter largado vários outros. Então o problema tem que ser tratado com seriedade e, acima de tudo, com responsabilidade individual e coletiva, cada um fazendo a sua parte. E esse cidadão aí, podem ficar tranquilos, porque amanhã à tarde eu já estou de volta em Chapecó. Se ele não foi identificada a identidade dele, pelo modelo da moto e pelas câmeras da região, nós vamos dar um jeito de descobrir quem é ele e ele vai pagar pelo que ele fez, porque chega de impunidade e a gente não aguenta mais. Esse, então, é o que vai acontecer a partir de agora. Nós vamos tentar localizar e identificar este motociclista para que possa aí responder pelo crime de maus tratos, que a gente lembra mais uma vez, maus tratos contra os animais é crime previsto em lei. Devolvo para você no estúdio. E consegue. Se realmente quiser identificar, consegue. Consegue pegar só o registro do horário, o dia que aconteceu, com o sistema de monitoramento de câmeras de Chapecó, que é uma cidade também que tem bastante câmeras. É possível identificar a motocicleta e, na sequência, o condutor para que ele possa responder pelo ato criminoso que ele cometeu ao desembarcar do próprio veículo e pegar a pedra e arremessar contra o cãozinho. Era um cãozinho pequeno também, né? Se fosse um cãozinho maior, acho que ele não ia fazer isso, não. Vamos lá com mais informações ao vivo desse caso preocupante. Gente, uma criança de 8 anos ficou gravemente ferida quando uma trave de futebol cai em cima da criança. E isso acontece no espaço público. Eu vou direto com a informação ao vivo do Resende, porque ele está no local, pode mostrar para a gente melhor onde fica essa praça. E essa informação que mais chama atenção, né, o Resende, que recentemente o local passa por uma reforma. E acontece isso agora. Meu caro Vinícius, um ótimo início de semana, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o SCC Meio Dia. Olha só, eu falo aqui do bairro Nossa Senhora das Graças, em Itajaí, aqui nessa praça onde ocorreu esse grave acidente na tarde de ontem com essa criança, que agora, com a atualização mais recente, confirmou a idade de 10 anos. Olha só, vou sair do enquadramento aqui para mostrar. O acidente aconteceu aqui nesta quadra. Foi ali com aquela trave, que pode ser acompanhada aí pela imagem, quem está em casa pode acompanhar. Um menino de 10 anos estava brincando aqui na tarde de ontem e ele acabou aí sofrendo esse acidente. A trave caiu, ele sofreu um traumatismo craniano e foi encaminhado para atendimento. O atendimento dos primeiros socorros foi feito pelo SAMU, mas foi encaminhado para o atendimento do Hospital Pequeno Anjo, onde ele passou por uma cirurgia e segue internado em estado grave. A prefeitura se manifestou sobre esse caso, falou que a praça passa por uma reforma, passa por manutenção, disse que a prioridade no momento é prestar o apoio ao menino e também à família e que irá abrir um processo administrativo para identificar as causas deste acidente que aconteceu aqui ontem. Estou aqui na praça, muitas crianças estão por aqui também. Hoje, às 7 horas da noite, está marcada uma corrente de oração que a população mesmo está organizando aqui neste local em prol aí da vida deste menino que está internado em estado grave no Hospital Pequeno Anjo. Zanotto. A gente está vendo aqui que são as duas traves, né? Uma caiu, mas a outra também já aproveitaram para evitar que sofresse um novo acidente, alguém. Bom, a área está isolada, né? A área está isolada. Mesmo assim, decidiram deixar as duas traves deitadas. E aqui na capital me chamava a atenção outro dia que eu passava ali na região da Prainha, aqui na região central. E nós temos também essas quadras poliesportivas e foi um dia que na noite anterior, durante a madrugada, teve bastante vento, né? Rajadas fortes. E eu também vi aquela trave caída. E agora estou relacionando uma coisa a outra, né? Porque isso serve de alerta para todo o estado de Santa Catarina. Porque, infelizmente, acontece esse episódio com um menino de 8 anos em Itajaí, mas serve de alerta a todas as prefeituras, né? Todos os espaços públicos onde há quadra, fazer uma manutenção, ver se essas traves estão realmente fixas, né? Ver como fica, para evitar que acidentes aconteçam com as nossas crianças no momento de lazer, né, gente? Um momento seguro, ó, toda fechada, com tela, quadra.
mas aí a trave, se bem que a tela ali já está arrombadinha também, né? Ali que a gente está vendo a imagem de arquivo aqui, ô Rezende, já está precisando de uma manutenção nessas telas também. Mas o pior é isso, né, gente? Deixar uma trave como essa, porque isso é pesado, isso é ferro, né? Pode matar uma pessoa, ainda mais uma criança. Então agora, como destacou o Rezende, né, essa corrente de oração, né, a torcida para que o menino possa se recuperar, um menininho de 8 anos atingido por essa trave. Rezende, tem mais alguma informação de momento? Era isso, né? Permanece interditada a quadra agora e vamos aguardar, né, para ver qual o procedimento que vai ser adotado pelo município para que esse espaço público possa ser devolvido à comunidade novamente, mas de maneira segura, né, Rezende? Exatamente, a área que está interditada, ela permanece interditada e será feito esse processo aí para identificar as causas do acidente. Das suas informações, seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia. Deixa eu chamar a sua atenção para esse caso que a Polícia Civil em Santa Catarina está investigando. O que acontece? Uma mulher de 70 anos procura uma clínica para fazer um procedimento estético. Ela sai da cidade dela e vai até a clínica que fica em Lages. E na última sexta-feira, agentes da segurança pública, policiais, com mandado de busca e apreensão, não é prisão, busca e apreensão, foram até o estabelecimento, recolheram documentos, imagens e materiais que possam ajudar na investigação para esclarecer o caso. Porque logo após esse procedimento estético, essa mulher começa a passar mal. É levada em estado grave para o hospital e não resiste. A Shaina Marcon está nesse caso e traz as informações para a gente. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte da empresária Geni Maria Angeli Michelin, de 70 anos, que morreu na semana passada após um procedimento estético em uma clínica aqui de Lages. Na sexta-feira, equipes da 1ª Delegacia de Polícia aqui da comarca de Lages cumpriram um mandado de busca e apreensão na clínica onde a empresária realizou um procedimento de rejuvenescimento facial conhecido como lifting facial. Durante a operação, foram apreendidas câmeras de segurança, um HD com imagens do local e documentos relacionados aos profissionais que participaram do atendimento. Todo o material foi encaminhado para análise da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal. De acordo com a delegada responsável pelo inquérito, a documentação reunida até agora não esclarece completamente o que aconteceu após a cirurgia. Por isso, a polícia busca novas informações para entender a evolução do quadro clínico da paciente e auxiliar o trabalho dos peritos. Geni passou pelo procedimento na última terça-feira, dia 16. Após apresentar complicações, ela foi encaminhada a um hospital aqui de Lages ainda no mesmo dia. A empresária morreu na quarta-feira, dia 17. As causas da morte ainda não foram divulgadas oficialmente. A investigação aguarda os resultados dos exames periciais e a análise dos documentos médicos recolhidos durante a operação. Além da Polícia Científica, o Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina foi acionado para fiscalizar o estabelecimento, enquanto o Conselho Regional de Medicina acompanha a apuração do caso. O nome da clínica que realizou o procedimento não foi divulgado. Geni Maria Angeli Michelin, 70 anos, morava em Caçador, no Meio-Oeste, e era empresária e proprietária de uma fábrica de solas de calçados. A morte dela gerou grande comoção em Caçador. O velório e o sepultamento aconteceram na última quinta-feira. E agora, então, a Polícia Civil continua as investigações para esclarecer o que exatamente aconteceu com a empresária de Caçador. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shaina. E a clínica se pronunciou, nossa equipe, por meio de uma nota, e informou que a clínica, os profissionais envolvidos no atendimento da paciente, primeiro, lamentam profundamente o falecimento dessa empresária e que desde o pré-atendimento operatório, durante o procedimento após o surgimento da intercorrência, foram rigorosamente adotadas todas as medidas assistenciais e os protocolos de segurança e que, infelizmente, apesar de todos os esforços empreendidos e a adoção de medidas médicas indicadas, não foi possível evitar o desfecho que resultou na morte dessa mulher. E que a clínica informa também que está à disposição das autoridades competentes para que todos os esclarecimentos necessários venham a público. Aguardamos agora a investigação.
Seguimos na sua companhia para festejar em Bituba, que celebrou nesse fim de semana 68 anos de emancipação, com uma programação especial com diversas atrações para a comunidade. E a nossa equipe não iria perder essa festa. A Emanuela Justino foi por lá e traz para a gente agora o aniversário de 68 anos da Imbituba. Dali! Os 68 anos de Imbituba foram comemorados em um final de semana inteiro de programação especial. Shows nacionais com o cantor Ferrugem e a banda Maneva movimentaram o Parque de Eventos Jorge Adelino Zanini. Aniversário foi gratificante de ver a gente ver a população toda aqui presente. No ano passado foi um grande sucesso, esse ano também sendo um grande sucesso. Shows nacionais aí com grande apelo do todo o público aqui que estava presente, artistas renomados vindo da nossa cidade e atraindo a população também para celebrar junto com a gente aí os 68 anos da nossa cidade. O Ricardo e a Tamires vieram prestigiar a comemoração. A gente mora em Criciúma, né? Mas eu conheci a minha esposa aqui em Imbituba e desde então eu sempre venho para cá, assim que dá. E hoje, aproveitando esse evento, né? Não, eu sou gaúcha, mas eu vim para cá, para Imbituba, já tem 10 anos. E desde então, minha história tá toda aqui, né? Meus pais moram aqui no bairro Nova Brasília e tá bem legal a festa, né? A Imbituba precisava de um evento como esse. E no domingo, dia oficial do aniversário da cidade, teve o tradicional corte do bolo e apresentações dos alunos da rede municipal. Nós estamos fazendo o corte de 68 quilos de bolo. É uma parceria que a gente tem com a CDL. Ano passado foi feito no centro da cidade e esse ano junto todas as atividades e a programação que está acontecendo aqui na praça. Uma equipe grande, né? Para poder cortar e distribuir aqui para o pessoal. Nos reunimos hoje, no domingo ensolarado aqui, com muito prazer, para entregar para a população que aqui está. E como é que foi para ti se apresentar hoje ali no palco? Foi muito ansioso. Ensaiaram bastante? Uhum. Lá na escola, bastante. Curtiu? Foi engraçado, comecei a rir, uma sensação estranha. Mas no fim deu tudo certo? Sim. E para auxiliar na segurança durante esses dias de festa, aqui bem na entrada do parque foram instaladas essas câmeras de segurança com tecnologia de reconhecimento facial, que além de identificar quem acessa ao parque, também auxilia na localização de pessoas com mandado de prisão em aberto. Fazer a contabilidade de quantas pessoas está passando pelo evento também e também ela levanta já a informação das pessoas ali. Caso tenha algum mandado de segurança, qualquer situação a gente vai ter aqui no nosso sistema. É bom porque dá mais segurança às pessoas que estão no evento, é um evento mais familiar, um evento tranquilo e a gente já consegue monitorar na hora. Valeu, parabéns Imbituba, 68 anos. E agora chegando ela, Angélica Varaschini, as informações do SCC Esporte. Hoje tem Argentina, Angélica. Fala, Zanotinho! Olá pra você e pra você que tá em casa, um ótimo início de semana. Tem argentinos hermanos entram em campo daqui a pouquinho com transmissão aqui do SCC SBT. Mas antes da gente falar deles, da gente falar da Copa, que tem muita informação, a gente fala dos nossos catarinenses que entraram em campo no final de semana. Pela Série B, na 14ª rodada da competição, até que enfim, o Avaí desencantou e depois de 11 rodadas, voltou a vencer e conheceu agora o caminho das vitórias e tudo mais. Olha só como foi. Na ressacada, o Avaí venceu o Cuiabá. O gol saiu no primeiro tempo. Depois de jogada trabalhada de pé em pé, o William fez passe para G. Lucas, que na entrada da área soltou o pé, meteu uma bomba sem chances para o goleiro Marcelo Carné. E foi isso em Florianópolis. Avaí 1, Cuiabá 0. Mesmo com a vitória, o Leão da Ilha segue na zona de rebaixamento com 13 pontos. E o Criciúma entra em campo amanhã às 8 horas da noite fora de casa contra o América Mineiro. Pela Série C, também a gente teve catarinenses em campo. Fora de casa, o Figueirense empatou 100 gols contra o Ituano e chegou a 4 jogos sem perder. Já o Barra e o Brusque balançaram as redes. Autoriza! Na Arena Simon, o Brusque derrotou o Floresta. O quadricolor saiu na frente com cobrança de escanteio. A zaga cearense não afastou o perigo e a bola sobrou para Gazão, que mandou para as redes. A resposta dos nordestinos veio na bola parada. Depois de escanteio, o João Vitor pulou mais alto que todo mundo e de cabeça deixou tudo igual.
Na etapa final, o gol da vitória do time do Vale. JP Martins ficou com a sobra da entrada da área e de primeira mandou um foguete, um golaço. Acabou assim, Brusque 2, Floresta 1. Jogando diante de seu torcedor, o Barra ficou no empate com o Amazonas. Quem saiu na frente foram os visitantes. Ronaldo, livre na segunda trave de cabeça, colocou a Onça Pintada em vantagem. Nos 45 minutos finais, o Pescador deixou tudo igual. Após cobrança de falta, o Vavá aproveitou o rebote e empurrou para as redes. Final Barra 1, Amazonas também 1. Então, bora conferir aqui na tabela de classificação por onde andam os nossos catarinenses pela Série C do Campeonato Brasileiro. O mais bem colocado, o vice-líder é o Brusque, com 21 pontos. Depois a gente tem que vir aqui, ó, para esse lado da tabela de classificação. A gente tem o Figueirense, 12º, com 15 pontos. E o Barra, mais aqui embaixo, é o 17º colocado, com 12 pontos. E segue Série B, Série C e Série D, seguem aí mesmo com a Copa. Mas agora vamos mudar de assunto, porque olha só, final de semana, sábado, muita chuva, né? Mas mesmo assim, Balneário Camboriú recebeu a 3ª edição do Blessed Truck Fest. Um evento, gente, que reuniu mais de 400 caminhões. Que evento! Thiago Pires e Christopher Silva foram acompanhar e trazem pra gente agora. Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O que achou? Eu na boleia dessa máquina aqui, desse bruto que veio do Chile, sabe pra onde? Pra Balneário Camboriú, onde nós estamos, Blessed Truck Fest, uma festa reunindo dezenas de caminhões de todas as partes aí da América. Um dos maiores festivais, encontros de caminhões da América Latina. Sente o barulho, ó o ronco desse motor aí, ó. E se é evento grande, tem a marca do SCC SBT. O evento reúne cerca de 400 caminhões. O pessoal vem em peso para curtir, para poder chegar um pouquinho mais perto dessas verdadeiras máquinas, né? E o intuito é tirar um pouco a galera que sofre no dia a dia no trecho aí, que a maioria aqui são galera que roda, puxa o Brasil nas costas aí. Então, assim, é mais que merecido, que é uma classe bem desmerecida no meio total, né? Então, eu sempre tive essa visão que eu sou envolvido, eu fui feito dentro de caminhão, fui criado, fui motorista, meu pai 36 anos de estrada, então, assim, eu sei bem como é o sofrimento e sei a importância que tem um momento desse pra galera se desconectar um pouco da rotina de estresse, de correria, entendeu? Confesso pra vocês que eu nunca tinha entrado numa boleia de caminhão. E esse aqui, dá uma olhada nisso. Tem luz, tem som, tem de tudo um pouco. Carlos, quantos dias de viagem aí? 5 dias de viagem, desde Chile a Brasil. Quantos caminhões vocês vieram de lá? 4 caminhones. Você pretende vir nas próximas? Siempre. Ahora de aquí para adelante no me para nadie para llegar a Brasil a cualquier evento importante de nuestra familia brasileña. Bienvenidos. Muchas gracias. Os caminhões ficam expostos aqui ao longo da pista e de longe tem os estandes dos expositores, pessoal que está aqui também para aproveitar, prestigiar, receber amigos aqui no evento. Essa família aqui veio de São Paulo para prestigiar o evento. Qual é o seu nome? Meu nome é Ricardo. Ricardo, primeira vez no evento ou já veio outras? Primeira vez. Gostei muito do evento e, se Deus quiser, quero voltar mais. Como é que é para você estar participando do evento como esse junto com a família aí? Ah, muito legal. Gosta de caminhão? Sim. O que tu tá achando aí? Tô achando legal até. O que tu mais gostou até agora? Dos caminhão arqueados, assim. Se tem reunião, se tem alegria, se tem diversão, tem que ter churrasco. É o que move o país, né? É o caminhão, não adianta, né? O churrasco é por conta do Maninho. Eu vou encerrando assim, daqui. Esse tempero tá bom. Blessed Truck Fest
É desse jeito. É encontro, é alegria, é emoção, é reunião, é a união, é a família. Aqui, ó, pra você. Chama que é sucesso. Show de bola, Thiaguinho. Olha, e foi uma pena que sábado foi o dia que choveu e não teve o drifting de caminhões, que era para Thiago Pires estar fazendo. Então, fica aí o desafio para Thiaguinho na próxima, ó, fazer um tio com adrenalina total. Baita evento em Balneário Camboriú que a gente mostrou aqui para vocês. Gente, o nosso SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu volto com muito mais. E claro que agora a gente faz um intervalo e na volta ele, Henrique Zanotto, vai estar aqui esperando vocês na sequência do nosso SCC Meio-Dia. Estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia para falar que a Unesc está em festa. A universidade completou 58 anos. É nessa segunda-feira, né, gente, com uma história de contribuição ao desenvolvimento, principalmente na região sul do estado de Santa Catarina. E as comemorações, quem acompanhou tudo de perto foi a Emanuela Justino, que traz para a gente a informação ao vivo agora. Emanuela Justino, é contigo. Oi, Zanotto, exatamente isso. Nós estamos aqui na universidade para falar dessa data especial, 58 anos de história aqui na região sul. Como você falou, né, tem contribuição no desenvolvimento da região, não só de quem passa por aqui, quem trabalha ou estuda, mas da comunidade em geral. Estou aqui com a reitora Gisele, né, reitora em exercício, para falar um pouquinho mais, porque à tarde vai ter a festividade, na verdade, desde o início, né, do dia de hoje, já está tendo as comemorações. O que o pessoal pode esperar, Gi, para hoje à tarde? É aberto ao público? O que vai ser falado aí do trabalho, né, da universidade, que é tão importante aqui na região? Hoje é um dia de congraçamento, um dia em que nós estaremos refletindo sobre a trajetória de 58 anos da nossa universidade, um momento que a partir das 14 horas estaremos recebendo a comunidade acadêmica, os nossos parceiros, né, para refletir que lugar é esse de uma universidade comunitária que faz história na nossa região, né, e que tem contribuído significativamente para a transformação social por meio das pessoas. E hoje estaremos refletindo sobre o lugar de potência dessa universidade, o quanto que ela contribui não somente para a formação na sala de aula, mas também na formação voltada na prestação de serviços, na extensão universitária, na pesquisa, na inovação, né? Hoje a Unesc ela é referência nacional e internacional em pesquisa, então hoje à tarde estaremos refletindo um pouquinho sobre esse lugar de universidade comunitária que faz tanto pela nossa região. Gi, só para reforçar para quem está assistindo a gente, é aberto ao público, o pessoal pode só comparecer, onde que vai ser exatamente, porque a Unesc é grande, né? Às vezes o pessoal pode ter dúvida onde exatamente que vai ser essa festa aí de aniversário. É aberto ao público a partir das 14 horas no auditório Rui Wilson, no auditório principal da universidade, do lado do complexo esportivo, né? Então vai ser um momento assim muito importante para que possamos olhar para o futuro, mas também refletindo sobre o que a universidade se tornou nesses últimos 58 anos. Então vai ser um dia, está sendo um dia, né, de muita alegria. Estamos revivendo muitas histórias, lembrando de fatos importantes da universidade, né, e o quanto podemos projetar essa instituição para o futuro. Então, tá certo, muito obrigada, Gi, pelas informações. Parabéns, né, a todos vocês, a comunidade acadêmica também. Fica aí o convite hoje, a partir das 2 horas da tarde, como a Gi falou. Então, é aberto ao público esse aniversário aqui da Unesc, que contribui bastante aqui para o desenvolvimento de toda a região sul. Volto contigo aí no estúdio. Com certeza, parabéns à Unesc, a todos. Valeu, Emanuela Justino. Olha, a gente vai falar de um assunto agora muito importante, relembrar casos que você que acompanha o nosso SCC Meio-Dia, nosso portal SC10, vai lembrar comigo. De pessoas que foram vítimas de acidentes de trânsito, por exemplo, causados por fios soltos. Só em Joinville, se a gente pegar de março até agora, foram mais de 50 denúncias. E justamente para tentar acabar com esse problema, dar mais segurança e eficiência também no trabalho público, né? Porque é uma sujeira visual que a gente tem, uma poluição. Lembro desse acidente, gente, do motociclista que foi arrastado, ele estava na moto parado, o ônibus passa um fio solto, enrosca no ônibus e por pouco não tira a vida desse condutor.
O Luiz está ao vivo com a gente porque o PROCON entrou nessa ação, né, Luiz, pelo que eu entendi, cobrando das prefeituras, orientando, para que um serviço possa ser feito de maneira mais agilidade, né, para retirar logo essa fiação toda que nós estamos mostrando aí. Fica um verdadeiro nó, uma poluição visual, né, mas mais do que isso, ó, essa imagem aqui é ao vivo, ó, onde está o Luiz agora. Mais do que isso, é preciso que as autoridades tenham essa conscientização, que chamem essas empresas de telefonia, de internet, para acabar com esse problema que a gente já viu diversos casos que resultam em acidentes graves, Luiz Melo. E a informação ao vivo é contigo, que imagino que não teve tanta dificuldade para achar um local assim como esse que você está mostrando ao vivo agora, porque infelizmente isso se espalha pelas grandes cidades do nosso estado, né, Luiz? Exatamente, meu querido Henrique Zanotto. O Diogo está mostrando para a gente, como você falou mesmo, Henrique, dificuldade zero. Nós estamos a cerca de 3 quadras da sede do SCC-SBT aqui em Joinville e o Diogo está mostrando, tem diversos aqui. Antes de eu ir para aquele lá, eu quero que o Diogo mostre aquele ali, Diogo, porque esse cabo gigantesco, ele é e ele está bem no meio da faixa de pedestres, ou seja, além de tudo, pode estar causando um perigo para o pedestre, como pode também fazer o quê? O caminhão pode bater e acabar causando alguma coisa. Agora, olha esse perigo aqui. Ó, a minha altura, eu tenho 1,90 m, tá do meu lado. Ó, tá tudo solto. E não é só não, se a gente for olhar para trás, ó, tem uma série de cabos soltos aqui no bairro Bucarém, cerca de 3 quadras da nossa sede aqui do SCC. Nós estivemos então hoje pela manhã lá na Prefeitura de Joinville, porque teve essa coletiva da gerência do PROCON e também da Prefeitura de Joinville, nesse projeto que eles vão fazer juntos, justamente para limpar esses fios horrorosos e que pode causar acidentes e até vitimar pessoas, como foi o caso que aconteceu na cidade de São Bento do Sul. A prefeita Regiane Gambim falou sobre esse projeto. Confira. Por uma iniciativa nossa mesmo, de muita preocupação com a segurança das pessoas e também com o cuidado com a cidade. Então, agora vai ser uma grande soma de esforços para que a gente possa definitivamente corrigir essa falha que por muito tempo aconteceu, de fios estarem aí por descompromisso de alguma empresa, por descuido de alguma empresa, causando insegurança para a população e também, como eu disse, deixando a cidade muito com aspecto de descuido. Então, a partir de agora, a gente une forças. Aqui em Joinville, nós já tínhamos feito durante esses 2 anos o recolhimento de 22 toneladas de fio. Isso ainda é muito pouco para o tamanho da nossa cidade, mas já é muito, já que nós estamos avançando aí nesse trabalho. E a gente agora se soma para que a gente efetivamente possa unir forças mesmo, municípios, Celesc, PROCON e todos os órgãos mais que possam ser envolvidos para a gente normatizar um tipo de situação que é a passagem de fios de forma adequada e quem não fizer da forma correta tem a punição. A prefeitura que for bem avaliada, a prefeitura que tiver um bom trabalho e tirar esses fios, como o Diogo está mostrando para a gente, ela ganhará um troféu, mas é um troféu quase que simbólico, porque a gerente do PROCON falou exatamente sobre a necessidade de se combater esse tipo de coisa que está acontecendo aqui em Joinville, em todo o nosso estado. Confira. A gente está entregando uma forma de um gesto para mostrar que o prefeito está de acordo com o programa, que é um programa do governo. Santa Catarina está tendo a coragem de colocar o dedo nessa celeuma, que não é um problema só dos estados do Brasil, mas do mundo. Então, nós estamos entrando com a mão firme do estado junto com o município para colocar ordem nessa bagunça, até porque tem pessoas morrendo e nós não vamos mais admitir esse tipo de coisa. O troféu nada mais é do que um mimo, dizendo assim, que bom, prefeito, que você está olhando para essa realidade e vai estar com o estado apostando então nesse projeto. Lembrando que você, cidadão, pode também fazer a sua denúncia pelo PROCON se você vê esse tipo de fio solto. E a gerente do PROCON, a Michele, acabou reforçando o seguinte: tome cuidado com empresas de telefonia, de internet, que não têm o cadastro na Anatel, porque essas empresas, elas são piratas. E o que acontece? Elas instalam isso aqui e depois deixam ao bel prazer e pode causar esse tipo aqui. Além de ficar uma coisa poluída visualmente, deixando a nossa cidade feia, pode causar esse tipo de coisa, como um acidente grave. Nós estamos aqui há cerca de 30 minutos. O que a gente já viu de caminhão bater nesse fio que a gente mostrou agora há pouco é uma barbaridade. Tá feio, é necessário que se cuide e agora começa esse programa aqui em Joinville. Eu volto contigo, Henrique. Muito bem, Luiz, começa em Joinville, mas deve se espalhar por todo o estado. Vamos aproveitar agora para atualizar as informações da previsão do tempo.
E nós tivemos esse fim de semana, no calendário, o início do inverno, já com uma frente fria que está cruzando o nosso estado, causando bastante instabilidade nesta segunda-feira. A chuva que começou cedo lá no extremo oeste, vocês lembram, o Basco que participou ao vivo já com aquela chuva, ela vai se espalhando pela região sul e demais regiões, chegando, por exemplo, a Grande Florianópolis, Vale, Norte, ao longo desse fim de tarde e noite, com o risco até mesmo de alguns temporais isolados. Não dá para descartar raios, granizo e uma chuva mais forte. As máximas nesta segunda-feira não passam dos 20 graus. E atenção, no fim do dia, é a mudança que a gente fala, é a chegada de uma massa de ar polar no Rio Grande do Sul, que começa a fazer com que as temperaturas despenquem em todo o estado gaúcho e, na sequência, aqui em Santa Catarina. A gente vai trazer as informações da previsão para essa terça-feira, mas o frio realmente deve se concentrar no meio da semana. De terça para quarta e quinta-feira devem ser os dias mais gelados do ano aqui em Santa Catarina, com diversas cidades ultrapassando já as temperaturas abaixo de zero. Por exemplo, amanhã, terça-feira, essa frente fria então já passa, né? Já deve estabilizar o tempo. Uma chuvinha não é descartada logo no começo do dia ainda, mas depois, ao longo da manhã e tarde, para quem está na região leste e região litoral do estado de Santa Catarina, norte, já vai ver que a chuva vai embora. O tempo volta a ficar mais firme, com o sol aparecendo, mas com essa massa de ar frio e seco. Aí se preparem para uma semana muito gelada aqui em Santa Catarina. Tem previsão até mesmo de uma geada mais ampla, não somente nos pontos mais altos da serra, mas nos planaltos também, com os termômetros abaixo de zero. Vejam só, para amanhã ainda, vamos acompanhar essa mudança de terça para quarta. Vejam, amanhã, Chapecó, a mínima prevista de 4, máxima não passa de 11. Lages, a máxima na terça-feira, não atinge nem os 2 dígitos, fica em 8, não chega nem a 10 graus, mínima de 1. Criciúma, sul do estado, 6 com 16, Grande Florianópolis também não sobe muito e vamos acompanhando para ver as temperaturas previstas para quarta e quinta-feira, os dias mais gelados do ano. Vamos voltar com a informação ao vivo, com a participação hoje, fora aqui do nosso estúdio, mas direto do sul do estado, do nosso comentarista político, o Piara, que fala sobre as declarações do prefeito do PSD, né? E também sobre Jorginho, em clima já de campanha eleitoral. E tivemos hoje, eu vi também um dos candidatos que desistiu, né? O lutador de jiu-jitsu lá abriu mão da campanha ao governo do estado também, né, o Piara? O Piara, muito bom dia, informação ao vivo, direto de Criciúma, um comentário, análise sua, agora é contigo. Bom dia, Henrique Zanotto, bom dia a todo mundo que está assistindo em casa. Estou aqui de novo em Criciúma, também vim para as comemorações, agora pela manhã, dos 58 anos da Unesc. Estou aqui no campus da Unesc, Universidade Comunitária aqui de Criciúma e região, sempre bem recebido pelo Isaac e pela Manu, a equipe técnica aqui do SCC-SBT. Então, o candidato Marcelo Brigadeiro anunciou ontem à noite que está fora, que não estava conseguindo conciliar as atribuições de pré-candidato a governador com as atividades empresariais, depois tirou o vídeo do ar, estou esperando para ver como é que isso vai ficar mais claro. Mas é um movimento que também aconteceu em São Paulo. Kim Kataguiri, deputado federal do Missão, também desistiu. Fica uma sensação de que Missão vai concentrar esforços em fazer deputados e em eleger ou dar visibilidade para Renan Santos, o pré-candidato a presidente do partido, que está lá brigando com Caiado, com Romeu Zema, para subir e aparecer como opção para a direita. Mas aproveitando que eu estou em Criciúma, eu trouxe um assunto que está palpitando aqui bastante, porque semana passada o governador Jorginho Melo veio para lançamento de obras, editais, repasse de convênios e recursos, e o Vaguinho Espíndola, prefeito eleito pelo PSD, muito sucessor de Clésio Salvaro, também do PSD, e apoiado por Júlio Garcia, também do PSD, deu essa declaração que eu separei para vocês aqui. Aqui mais uma vez, senhores, é de agradecer. Governador, nós vamos entrar agora num período que é um período delicado, é um período de vedações por conta da eleição. No ano da eleição em que eu disputei, nós tivemos em palanque opostos, e isso é da política. Acabou a política, a única bandeira que nos converge é a cidade de Criciúma e a nossa região. E nós vamos ter uma campanha pela frente. E disse àqueles que fazem parte do meu partido e do meu projeto político, vocês não vão ver o prefeito Vaguinho falando do governador outra coisa que não seja muito obrigado. Um abraço a todos. Então, muito obrigado. Não foi uma declaração de apoio, como muitos interpretaram, mas uma declaração de que não vai para o confronto. Vamos ver como é que isso vai se resolver internamente no PSD, que vai para o confronto com João Rodrigues, pré-candidato a governador. E eu volto para o estúdio.
Muito bem, Piara, obrigado então pelas suas informações hoje direto de Criciúma. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Lembrando que daqui a pouquinho, excepcionalmente nesta segunda-feira, não teremos a exibição do A Tarde é Nossa, porque já entra o Torcida SBT, que 2 da tarde tem Argentina e Áustria. Intervalo comercial, voltamos já. Estamos de volta com o nosso SC Meio-Dia para falar de um projeto de um novo porto em São Francisco que virou alvo de uma ação do Ministério Público e até mesmo foi um tema de um encontro aqui na capital. A discussão que está acontecendo, a nossa equipe acompanha, envolve a Praia do Sumidouro. Veja só. Entre a Praia do Forte e o Capri, em São Francisco do Sul, fica a Praia do Sumidouro. É uma área de mar, mangue, restinga e Mata Atlântica. Esse mesmo ponto do litoral norte catarinense está no centro de uma disputa sobre o futuro da Baía da Babitonga. Ali está previsto um porto. O projeto envolve aproximadamente 110 hectares de ocupação e até 20 milhões de toneladas de cargas por ano. O que levou a questão à justiça não é apenas o tamanho do empreendimento. O Ministério Público afirma que a licença prévia foi concedida com estudos considerados insuficientes e mesmo com um parecer contrário dentro do próprio órgão ambiental. A licença prévia é como um primeiro sinal verde. Ela ainda não autoriza a obra, mas indica se o projeto pode seguir para as próximas etapas. Há um procedimento que já havia sido arquivado e foi ressuscitado para um trâmite indevido. Há o planejamento de supressão de mais de 100 hectares de Mata Atlântica, restinga e mangue. E como se não fosse suficiente, esse projeto ele sufoca a economia local. E além disso, gerará muito próximo de um colapso na rodovia BR-280, com a previsão de, na fase de obras, mais de 1.100 veículos pesados diariamente. Aqui no auditório do MP em Florianópolis, o caso foi discutido entre especialistas, lideranças comunitárias e autoridades. A ideia é tirar o debate da burocracia e mostrar na prática possíveis mudanças na pesca, no turismo, no trânsito e na vida de quem depende diretamente da Baía da Babitonga. Seria um grande impacto, na verdade, em todos os segmentos da nossa cidade, né? A gente tem uma cidade que está lutando por suas bandeiras azuis e o impacto de um empreendimento devastador como seria esse acarretaria numa grande área retroportuária, acarretaria numa série de mudanças na vida da população local, que nós já deixamos claro em audiências públicas e em outras situações que nós não queremos isso para a nossa região. Entre os impactos apontados estão a retirada de vegetação nativa, mudanças nas correntes e nas marés, riscos para a qualidade da água e pressão sobre a pesca artesanal. A operação de um porto também aumenta a circulação de cargas. Em São Francisco do Sul, o principal acesso é a BR-280, uma rodovia que já tem gargalos conhecidos por quem mora ou passa pela região. Nós temos a decretação de um parque municipal sumidouro, ali naquela mesma região que hoje está suspenso. Esse parque, através de um plano de manejo bem elaborado, ele também pode trazer desenvolvimento de forma sustentável e para a comunidade que vive no local. Então eu vou desenvolver o pequeno negócio, o pequeno comércio e as pessoas que ali estão, e eu não vou trazer um recurso para um ambiente que é privado e que vai beneficiar muito menos pessoas do que beneficiaria o turismo sustentável. A Justiça suspendeu os efeitos da licença ambiental prévia. Com isso, a empresa responsável pelo projeto e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, não podem avançar com atos baseados nessa licença enquanto o caso segue em análise. O IMA informou em nota que já apresentou manifestação no processo e defende a legalidade do licenciamento. O Instituto também afirma que atua com base na legislação ambiental, em critérios técnicos e na análise dos estudos apresentados. Agora, a discussão continua na Justiça. O que vai ser decidido não é só se o porto pode ou não avançar, é também quais estudos precisam ser feitos antes de uma obra desse tamanho.
de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde informou que a competência para a condução desse processo de licenciamento ambiental é do IMA, mas acompanha o tema também. Muito obrigado pela sua audiência. Agora é Copa do Mundo. Lionel Messi e Argentina em campo. Voltamos amanhã às 11h.